Mas voltando ao assunto político, vou falar agora a respeito sobre a questão da presidência da Câmara, A que presidência. foi 2018 a eleição, né? E para o biênio 19-20. Naquele período foi muita resenha. Por quê? Porque a gente, a princípio, 2018, teve a candidatura de Valdinho para deputado estadual, né? Tinha, quando o Itamar foi presidente da Câmara em 2017, tinha a pretensão de ser Jonas, que era... Você sucedeu Itamar. Eu sucedi Itamar, foi. Mas, a princípio, lá atrás, assim que a gente ganhou para Por onde vereador... anda, Jonas? Jonas, zona rural, Zona Rural. tomando conta das coisas dele. É. De vez em quando vejo ele pela rua aqui, pela cidade. Nessa Pessoa fantástica, gente boa, boa de calma, verdade, tranquila. tranquilo, gente boa de verdade, vereador mais votado do nosso Foi o mais município. votado, Né? 2016, Jonas era o pretenso candidato a presidente da Câmara, mas na época Dedé escolheu Itamar foi presidente, né? Houve uma turbulência quando o Valdinho foi candidato, que Jonas tinha um compromisso com Branco Mendes e acabou Jonas nesse período, juntamente com o Jurandir, se afastando um pouco do grupo, né? E aquilo tirou essa presidência de ser o próprio Jonas da disputa de 2018, né? E ficou algo engraçado em 2018 nessa presidência, né? Ficou eu candidato, Gel candidato, Fabiano candidato, né? E Dedé, ele não Três teve... pessoas do mesmo Do bloco. mesmo bloco, né? E Dedé, infelizmente, ele não teve, né, o jogo de cintura de chegar para da gente e dizer, ó, eu tenho meu candidato que é esse. Vocês esperam a vez de vocês. Explica mais um pouquinho. Eu vivenciei isso aí, mas eu confesso que minha memória... Porque, na verdade, Você quem foi o candidato apoiado por Itamar nessa época? Nessa época, a gente teve um apoio muito bom de Itamar, nessa Itamar. época, né? Porque naquela época a gente visualizava que... Vereador Gel era... Vereador Gel foi candidato, mas na época, Gel, assim, o povo colocou que já era o candidato de Valdinho na época, né? E acabou sendo o candidato de Dedé também, embora Dedé queria muito que fosse Foi Fabiano. uma disputa acirrada. Sabe? Chegou a um momento crítico, que foi a reta final da escolha, que Dedé chegou a colocar a gente, os três, numa sala. Olha. E mandou a gente se decidir. E a gente não tinha poder de decisão. Tinha poder de decisão. Ele que podia... Né? Ele que podia dizer, não, meu candidato é esse, apontar, mas ele escolher. não disse, né? Se esquivou e deixou a gente lá sem ter esse poder de resolver, né? E aí, nosso amigo Fabiano, pensando ele que ia ser o candidato de Dedé, não foi. Fabiano já tinha desistido. E a gente foi para, lembro como se fosse hoje, fomos para uma conversa lá na Câmara, onde a gente esperava que Dedé tivesse pelo menos dito a gente antes que o candidato era Gel. Gel com todo direito de ser candidato, que tinha direito e tem direito de ser candidato. Foi o candidato do governo e a gente foi o candidato de oposição ao governo na época. Foi quando a gente teve um desgaste muito grande no governo, né? Tivemos um desgaste em 2018, quando a gente de fato bateu com o sistema. Prefeito, prestes a uma reeleição, tinha saído uma campanha a nível estadual, né? Onde a gente teve apoio o irmão dele, Valdinho. Ele não soube contornar essa situação da Câmara, da presença da Câmara. E a gente disse, não, a Câmara é independente, cara. A Câmara é independente. Eu vou ser candidato, né? Se não vou ter os votos dos companheiros de base, eu vou buscar os votos da oposição. E se lá na frente a gente tiver êxito, se você não quiser a gente mais no grupo, a vida vai seguir. Quantos votos da oposição? A oposição na época tinha 4, né? Leléo, Jailson, Zé de Duda e Nelson. Né? E meu voto e o de Itamar. Né? Conversei com os meninos da oposição na época, falei para os meninos da importância de ter um presidente aliado a eles, né? E a gente, desse período, acho que foi uns 25 dias, a gente ficou sem contato nenhum com o governo na época, né? E o governo, né, com o tratamento que teve com a gente, foi de colocar em rádio, em blog, em muita coisa que a gente estava rompido na época com o governo, onde a gente nunca chegou a dizer que estava rompido. Quando chegou próximo aos dias da eleição, faltando uns 3 dias, né? Aí foi quando, na época, Dedé ligou, querendo conversar com a gente conversou, e a gente disse a ele, olha, a gente tem a eleição, ganha.
5 não ganha para 6. Né? E aí ele viu realmente que foi conturbado, né? Foi conturbado demais esse pleito, né? Mas que no dia do voto, né? A gente conseguiu ter o êxito de ter os 11 votos. Acho que foi a única vez. Foi a única vez que a Câmara conseguiu ter uma candidatura onde o candidato teve 11 votos, né? Foi unânime, né? Então, assim, foi conturbado, mas o final foi muito inesperado. Você já está no primeiro mandato, isso já seria foi o seu primeiro mandato? Esse foi no primeiro mandato. Primeiro mandato. Já com a experiência aí. Com essa experiência de... Foi muita emoção? Não, foi Câmara emoção... de Pedras de Fogo. Foi emoção pelo o transcorrido do Mas isso, os fatos, né? Pelos fatos. Por quê? Foi contra o governo. Disputa. Porque não é fácil você hoje é da base do governo. Tanto para um aí lado, você, peraí, vou agora sair disso aqui, vou bater de frente. Porque mas assim. Isso acontece, viu? É natural. Que na verdade, prefeito nenhum, governador não era para nem se meter. Não, deixa ele se resolver. É a Câmara independente. É um órgão independente. Né? É um poder na cidade que é independente. Deixa ele se resolver. Mas a gente sabe que prefeitos gostam de ter o presidente aliado a você, porque para a votação de um projeto você consegue... É importante. Né? É importante. Mas nesse período a gente conseguiu. E após o pleito, eu cheguei a conversar na época com o Dedé e disse, olha, da minha parte fique tranquilo. Vou estar, né? Não vou estar atrapalhando o governo em nada. Né? E a prova maior foi que na campanha do sobrinho Lucas, estive no grupo, embora fui muito pisoteado por essa cena acontecer.